Olá, meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje eu queria trazer aqui para vocês, né, uma fábula, desculpa a minha aparência aí, tá? É que eu tô deitada aqui, acordei agora e tô deitada aqui e aí eu tava pensando, né, eu falei, vou fazer esse vídeo do jeito que eu tô e, enfim, aqui eu mostro para vocês como eu sou, né? Então, assim, a fábula ela começa assim, não sei se vocês já ouviram, tá? A ratoeira e a fazenda. Um certo dia, né, um ratinho, né, viu os donos da casa entrando, né, e ele curioso, achando que o dono estava trazendo algo de comer, né, ele foi até a cozinha, né, para ver o que o dono estava trazendo na sacola, né? E para surpresa dele, era uma ratoeira. Então o ratinho saiu correndo desesperado. Foi para o galinheiro. Senhora galinha, tem uma ratoeira na casa, tem uma ratoeira. A galinha, uma ratoeira? Ah, mas uma ratoeira não tem nada a ver comigo. Desculpa, senhor rato. Vou orar pelo senhor. O ratinho saiu triste, né? E foi até o chiqueiro. Senhor porco, tem uma ratoeira, Tem uma ratoeira na casa. O porco virou para ele e falou: uma ratoeira não me prende. Desculpa, senhor rato. Vou orar pelo senhor. E o rato saiu triste. Aí o rato foi até o... E aí o ratinho foi até o curral, né? E aí foi pedir ajuda para a senhora vaca, na dona vaca. Senhora vaca, tem uma ratoeira na casa. E a senhora vaca foi, os cabelinhos arrepiados. E a senhora vaca foi e falou: ah, o senhor rato, desculpa, mas eu sou grande o suficiente, uma ratoeira não vai me prender. Vou orar pelo senhor. E o rato ficou muito triste, né? E foi para casa. Quando foi tarde da noite, o rato escutou um barulho, tá? Barulho da ratoeira, e ele saiu correndo para ver. Para sua surpresa, né? A ratoeira tinha pego, né? Prendeu a ponta de uma cobra venenosa, prendeu a ponta do rabo de uma cobra venenosa. Só que quando a senhora foi ver, né? A cobra foi e picou a senhorinha da casa. Então o que acontece? A senhora veio a ficar doente, né? Ficou com muita febre e ficou passando mal. No dia seguinte, foi o médico lá para ver o estado da senhora, né? O marido dela chamou o médico e tal. E aí, para saciar a fome, né, do médico, né, porque veio de longe, o fazendeiro foi até o galinheiro, pegou a galinha, matou ela para fazer o almoço para saciar a fome do médico. Passam os dias, a senhora não melhorou. E aí, seus familiares foram lá para visitar ela porque ela estava muito ruinzinha, né? E aí, o fazendeiro, para saciar a fome da família, foi no chiqueiro, matou o porco e fez aquele banquete. Não demorou muito, a senhora veio a falecer. E antigamente, né, essas fazendas antigas, muito grandes, os donos eram enterrados ali mesmo, né, na sua fazenda. Então,
no seu velório, né, no seu enterro, veio muita gente, né, todos os familiares, amigos, vizinhos, né, enfim, para saciar a fome de todas aquelas pessoas, o Senhor foi até o estábulo, né, e matou a vaca. Fez aquele banquete, né, para matar a fome, né, de todas as pessoas. Onde entra a reflexão, tá? Que eu quero que vocês entendam. Às vezes, uma pessoa chega até a gente com um problema que aparentemente nada tem a ver com a gente. E a gente simplesmente se isola, né? E fala, vida que segue, né? Vou orar por você e tudo mais. A gente não abraça aquela pessoa de acordo com o desespero dela, de acordo com o que ela vem buscar, né? Um refúgio, sabe? Não importa o que seja, um abraço, né? Um consolo, porque a gente acha que não tem nada a ver com a gente, não vai nos atingir, sabe? Então, o mundo dá voltas. E pensando nisso, né? O que eu quero trazer aqui para vocês, além dessa fábula que eu achei muito, muito importante, né? E eu achei um tanto curioso, por quê? Porque, gente, vocês sabem, né? Eu sou dirigente espiritual, tá? Eu toco minhas macumbas, eu tenho, né? Os filhos que eu cuido, pessoas que confiam no meu trabalho, que já tiveram resposta com o espiritual, que vêm até a mim pedindo um refúgio, uma ajuda, né? E eu estou sempre pronta para ajudar as pessoas. Mas eu também sou ser humana. Eu também tenho doenças. Eu sou de carne e osso. Então eu estou passando por uma fase um tanto complicada por conta da endometriose, uma doença que é normal, né? Praticamente na maioria das mulheres, tá? Eu estou fazendo, né, um acompanhamento, um tratamento sobre a endometriose, tá? E isso está mexendo muito comigo, porque quando eu fico em crise, as mulheres que têm endometriose, elas sabem, né? Quando a gente tem crise, a gente não é nada. Porque quem tem dor, ninguém consegue fazer nada com dor, né? E o fato é, o que eu achei interessante, né? É que eu tinha assistido essa fábula e eu achei muito fofinho. E só que aí começou a aumentar as dores. Eu estava em crise de dor. E eu dormi pelo cansaço da dor. Só que aí eu acordei assustada, tá? Eu já tinha tomado um monte de remédio e eu acordei assustada com o meu telefone vibrando, porque eu tiro o som. Para minha surpresa, era uma filha minha me ligando. Eu fiquei um tanto assustada por conta da hora. Para vocês verem, quando eu fui ver a hora, eram umas 9h30 da noite. Eu já estava dormindo. E aí eu fui e acordei. Retornei para ela. Resumindo, né? Ela veio me pedir um socorro por conta de uma pessoa que estava me pedindo ajuda em oração, porque estava passando por um problema, né? Em que uma outra pessoa, né? Uma filha, estava cometendo um suicídio, tinha cometido um suicídio, uma tentativa de suicídio, tá? Só que eu quero deixar bem claro, né? Quando eu acordei, foi um tanto louco, né? Eu falo assim, nossa, eu acordei assustada, com o telefone vibrando. E na hora que eu acordei, eu estava com dor. E sabe quando você acorda? Eu acordei ouvindo assim, o que você está sentindo é pouco. E eu fiquei assustada. Eu falei, nossa, o que é isso? Eu falei, gente, o que é isso? Não é possível. A gente pensa logo no negativo, né? E aí eu fiquei, o que eu tô sentindo é pouco? Como assim? Será que tem alguém demandando contra mim?
Porque o ser humano, ele é assim, ele é todo, sabe? Todo sistemático. Eu falei, como assim? O que eu tô sentindo é pouco. E aí eu fui ver o telefone, né? Porque tinha vibrado. Ou seja, o que é minha dor? Eu estava com uma dor física, sim. Mas diante de um problema bem maior de uma pessoa que estava necessitando da minha ajuda, sabe? De uma oração, de um conselho, ou seja, né? Estava pedindo uma ajuda. Então, gente, o que era a minha dor naquele momento para uma situação tão delicada como essa? E aí, o que eu fiz? Eu, no meu momento, eu não estava 100%, mas eu confio muito na espiritualidade. E se mesmo eu naquele momento chegou até a mim, né, um pedido desse, eu tinha certeza que a espiritualidade ia me ajudar. Então o que eu fiz? Eu falei para minha filha, eu falei, fala para ela que eu vou enviar o reiki para ela para aliviar, né, o desespero dela, para aliviar a dor dela. Mas automaticamente, ao enviar o reiki para ela, eu comecei a enviar para mim também, pedindo, né, a espiritualidade também, né, pedindo a espiritualidade, pedindo a energia, né, para que para que eu ficasse boa, a ponto, né, de, poxa, tantas pessoas que vêm até a mim pedindo ajuda, então me ajudasse para que eu ficasse 100%, para estar ajudando sempre ao próximo. Então fica aí, gente, esse relato, né, para vocês, graças a Deus, né, a menina, né, ela já estava mais tranquila, né, a sua mãe também. E naquele momento eu também fiquei mais tranquila, sabe? O reiki, ele ajudou muito, aliviou muito também. E não que a dor não é psicológica, não, gente, porque quando a gente está em crise de dor, é horrível. Mas diante daquele problema, daquela pessoa que era muito maior, aliviou a minha dor. Então, assim, a gente quando está numa caminhada espiritual, a gente quando é usado pelo espiritual, a gente não fica impune. A gente sofre, sim, porque nós somos de carne e osso, né? E a doença dá é na gente mesmo, tá? Lembrando que, eu estava até conversando com meu marido, né? Que eu falei assim, os ignorantes, eles podem falar assim, pô, mas tu não é macumbeira, por que tu não faz um trabalho aí, cara, para tua saúde? Veja bem, depende dos casos. Eu estou cuidando da minha parte da saúde com os médicos. A partir do momento que é físico, é outra área que cuida. O espiritual cuida do espiritual, gente. Não vamos confundir as coisas. Muitas das vezes, a pessoa chega num barracão, num terreiro, numa casa, né, com uma determinada enfermidade, a primeira coisa que o guia fala, você já foi no homem de branco? Ou seja, já foi no médico? Porque nem tudo é espiritual. A gente tem que ter essa consciência. Então, o que acontece? O que eu estava sentindo era físico. Era físico, eu estou me tratando, mas o outro problema que veio até a mim era espiritual. Ela está sendo, né, de certa forma, usada por espíritos sofredores que estão fazendo ela entrar em crise e se maltratar dessa forma. Enfim, eu queria compartilhar com vocês aqui, né, essa experiência e falar para vocês que a caminhada espiritual ela não é fácil. Nós temos os nossos problemas também, mas quando a gente acredita, quando a gente crê, tudo tem solução, tudo tem resposta, tá bem? Grande beijo para vocês, até mais.